Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Simoni, sou professora e enfermeira e hoje eu vou estar dando uma aula para vocês sobre nefrologia, um assunto de suma importância. Então, galera, nefrologia, ela é um assunto, né, da área da medicina que ela vai compreender, né, toda a fisiologia do trato renal, todas as doenças do trato renal, como diagnosticar, como entender, como montar um tratamento, né? Essa especialidade, ela vai acompanhar pacientes com problemas nos rins, com problemas em diferentes estágios, tá? Desde casos mais leves, né? Alterações leves e renais, desde uma cistite, por exemplo, até casos mais graves, que exijam diálise ou até transplante renal. Sim, só para a gente poder entender, né, epidemiologicamente, a grandeza, né, da doença renal crônica aqui no Brasil, segundo os dados do IBGE, no ano de 2025, aproximadamente 10 milhões de pessoas têm doença renal crônica, né? Desde os estágios iniciais até os estágios mais graves. E essa doença, né, essa questão já é uma questão, uma preocupação de saúde pública. O problema de saúde pública é uma questão que precisa ter uma atenção especial, principalmente porque a grande maioria desses portadores de doença renal crônica, eles são muitas das vezes hipertensos e também diabéticos. Isso quando não portam as duas comorbidades, tá? Então, assim, é uma epidemia meio que silenciosa, porém preocupante, tá? Isso traz pra gente um alarme e também um desafio, né, enquanto saúde pública. Só uma ordem: envelhecimento populacional, diabetes, hipertensão isso impulsiona o crescimento da doença. E muitas das vezes, grande parte dos indivíduos não dão atenção nos sintomas iniciais. Eles vão tratar quando a doença já está em estágio avançado. E aí, muitas das vezes, eles necessitam, né, de diálise, um acompanhamento mais específico, uma atenção maior. Ressaltar aqui o auge, o ápice, né, de um tratamento de uma doença, principalmente como doença renal crônica, é o transplante. E o transplante renal, ele não é descartado, né, em certas situações. Muitas das vezes é a última saída que aquele indivíduo tem. Então, aqui no Brasil, só em 2025, o SUS realizou mais de 6 mil transplantes de rins. Isso é muito, é um número muito alto. Apesar do número ser muito alto, ainda não consegue comportar, porque só a fila de transplante já tem mais de 40 mil pessoas, mais de 40 mil pacientes esperando por um transplante para poder dar continuidade no tratamento. E assim também, né, gente, ter maior qualidade de vida, ter mais autonomia, ter mais segurança e por aí vai. E também ter uma maior sobrevida, né, pós-tratamento. Sim, galera, para a gente poder entender os rins, nós precisamos primeiro compreender o sistema urinário. Do que o sistema urinário, qual é o objetivo do sistema urinário e do que ele é composto? O objetivo do sistema urinário é excretar, através de líquido, através da urina, sujidades que compõem o sangue. E é aí que vem os rins. Os rins, eles fazem parte, eles fazem papel principal dessa filtração sanguínea, separando o que é importante para o organismo e o que não é. O que não é interessante manter no organismo é excretado através da urina para o meio, né? O sistema urinário, ele vai ser composto. A gente conhece, né, o sistema urinário alto e baixo, sendo composto por rins direito, rim esquerdo, que vão filtrar o sangue e produzir a urina. Vai ser composta por 2 ureteres, um ureter que sai do rim
esquerdo e um ureter que sai do rim direito, onde vai conduzir, né, a urina até a bexiga. A bexiga propriamente dita é um órgão elástico, oco, estéril, que vai estar armazenando a urina até o momento da micção, e a uretra. A uretra vai conduzir a urina da bexiga até o meio externo, tá? Ou seja, é a uretra que vai eliminar, dar esse caminho para a eliminação da urina do nosso organismo. Tem uma média, só para a gente ter uma média aí, um rins saudável, ele vai filtrar mais ou menos cerca de 1 a 2 litros de urina por dia, tá? Claro que tudo vai depender de como que é a ingestão de líquido, a ingestão de água, a alimentação, né, comorbidades, idade, tudo vai, a gente tem vai depender de vários fatores. Mas em média de 1 a 2 litros de urina vai estar produzindo ali a todo momento, a todo tempo, por dia. Aí a gente entra na questão renal, né? Qual que é a função renal? Aonde que está localizado os rins? Os rins, eles vão estar localizados atrás do abdômen, um de cada lado da coluna, tá? E eles vão ter um papel essencial no equilíbrio do nosso corpo. Ou seja, eles vão filtrar o nosso sangue, vai remover toxinas, resíduos como ureia, creatinina e por aí vai. Lembrando que tem coisas que, se sair pela urina, significa alteração da saúde renal, tá? Por exemplo, sangue. Não pode sair sangue na urina. Não pode sair glicose na urina. Então, assim, são moléculas extremamente grandes que muitas das vezes, quando tem a presença, significa que tem algum tipo de lesão renal. Formar a urina, né? Tirar o excesso de substâncias do corpo, regular o equilíbrio de eletrólitos, sódio, potássio, cálcio, fósforo. Ele faz todo esse equilíbrio, né? Tirando o que tem de excesso e mantendo o que é interessante para o organismo. Ele vai controlar a pressão arterial através da produção de hormônios, tá? Como a renina. Vai produzir hormônios. Em cima dos rins nós temos as glândulas que fazem a produção desses hormônios. E também os rins, ele vai ativar a vitamina D, que é importantíssimo para os nossos ossos. E como é que ocorre essa questão da formação da urina? A urina, ela vai ser formada em 3 fases, tá, gente? Dentro de uma estrutura renal chamada néfros. Então, os néfros vão ser um dos mais importantes aí nessa cadeia de formação da urina, ok? Primeira fase, primeiro passo, filtração glomerular. O sangue, ele vai chegar aos glomérulos, e ali vai acontecer a primeira parte da filtração. Eu vou ter a reabsorção tubular, ou seja, substâncias úteis eu vou reabsorver para o organismo, e toxinas eu vou reabsorver para o organismo, como água, glicose, vai retornar para o sangue. Depois eu vou ter a terceira fase, que é a secreção tubular, o que não é importante para o nosso organismo, e o que tiver em excesso, como íons, toxinas, vai ser lançados para o túbulo e assim vai ser eliminado. O resultado final de toda essa filtração sanguínea vai ser a formação da urina, que vai ser composta por água, ureia, eletrólitos e resíduos. Se alguém perguntar para você quais são as etapas da formação de urina, o que você vai responder? Filtração, reabsorção, secreção e excreção. E, gente, como eu tenho bastante informação, né, tenho bastante dado clínico na minha urina, então os exames de urina vêm para poder nos ajudar a chegar num diagnóstico, vem para nos orientar diante de um tratamento, algum tipo de alteração. Se o paciente ele não está urinando, se o paciente está urinando demais, então os exames de urina eles vêm para nos dar um norte também durante o tratamento, durante a procura de um diagnóstico, enfim. Então, galera, o exame de urina
ele vai vir para poder a gente também avaliar o estado de saúde geral do paciente, identificar problema renal, identificar qualquer tipo de alteração do trato urinário, monitorar a eficácia de tratamento, assim como eu falei anteriormente. Disso, os exames de urina, eles podem identificar problemas e doenças como diabetes, problemas hepáticos, ajudar na investigação de sintomas, como sangue, dor urinar, entre outros. A gente vai ver aqui agora alguns pontos que saem no exame de urina que vai nos ajudar a identificar se os rins estão com bom funcionamento ou não. Tá? Tem um aumento de creatinina, isso significa que os meus rins não estão funcionando de forma correta, tá? Eu tenho mau funcionamento renal. Se eu tenho ureia elevada, também significa falha renal. Os rins não estão legal, a saúde renal não está legal. Então, quanto maior o valor, mais grave vai estar aquele quadro do paciente naquele momento. O famoso EAS, tipo 1, urina tipo 1, né? Ele vai identificar infecções, proteínas, se tem presença de glicose, se tem presença de sangue na urina. Se eu tenho aumento de leucócito, se eu tenho presença de proteína, se eu tenho presença de sangue na urina, significa falha renal, significa que eu tenho presença de lesão renal, principalmente lesão dos néfrons. Os néfrons é aquela estrutura que eu falei com vocês mais cedo, que eles são responsáveis, eles atuam diretamente na filtração da urina, ou seja, o sangue passa por ali e eles filtram e aí eles encaminham, né, os resíduos, enfim. Se eu tenho a passagem de uma molécula, como uma molécula de sangue, uma molécula de glicose, eu tenho lesão de néfro. Um néfro, quando ele é lesionado, se eu tenho perca de néfros, eu tenho perca da atividade renal. Os néfros, eles não conseguem ter regeneração, não existe cicatrização, não existe regeneração. Então, eu tenho perca permanente daquela quantidade, daquela região, daquela atividade renal. É importante a gente sempre frisar que todos os exames devem ser interpretados junto com a condição clínica, sinais clínicos do que o paciente está apresentando, tá? A gente nunca deve levar em consideração uma coisa só, mas sempre um quadro todo. A gente sempre procura entender, intercalar tudo aquilo que está acontecendo naquele momento. E, né, o médico, ele dá esse diagnóstico, nós como enfermagem, nós precisamos entender e interpretar, consequentemente, toda aquela resposta fisiológica corporal para a gente saber se aquele tratamento está dando certo ou não. Principalmente para quem vai trabalhar em UTI, paciente crítico, paciente dialítico, vocês vão estar fazendo avaliação, monitorando esse paciente 24 horas o tempo todo. Vocês vão usar uma ferramenta que se chama balanço hídrico. Em uma outra aula a gente consegue falar. Lá no Bootcamp também nós temos curso de balanço hídrico também. O balanço hídrico, ele vai dizer literalmente a quantidade de líquido que entra e a quantidade de líquido que sai. E se a atividade renal está acompanhando toda essa movimentação. Se eu tenho alteração significativa no balanço hídrico, isso significa que eu tenho alteração da atividade renal, ou para o bem ou negativa. Então, o médico nefrologista, ele trabalha junto com o técnico em cima desse monitoramento, para saber se esse paciente ele pode ter a alta da hemodiálise ou não, se ele vai continuar a hemodiálise ou não. O paciente não precisa de hemodiálise, às vezes um diurético já resolve o problema dele. Então, essa monitorização vai acontecer de forma contínua, integrada junto com a equipe e o médico nefrologista.
que vai ser o papel do técnico de enfermagem quando a gente fala de âmbito nefrologia? Seja em UTI, seja em setor de nefrologia, seja em clínicas de nefrologia, seja paciente home care, mas que é um paciente dialítico, que tem, né, uma doença renal crônica. O técnico, vocês têm que entender que vocês vão ser uma peça-chave nesse cuidado. Porque vocês vão estar ali do lado do paciente o tempo todo e vão estar compreendendo todas as ações que ele está apresentando, tá? Então, de uma forma geral, coleta de exame é com vocês. Observar e registrar sinais de sobrecarga hídrica ou sinais de desidratação. Controlar balanço hídrico, anotar tudo, orientar paciente quanto à dieta e uso de líquidos. Tem paciente que não tem, autorização para ter, né, ingerir líquidos de forma espontânea, né? A ingestão de líquidos do paciente ele é controlada durante o dia. Se necessário, quem faz esse controle é o médico, tá? Administrar os medicamentos prescritos, monitorar a pressão arterial, frequência cardíaca e comunicar as alterações em equipe, registrar e comunicação verbal. É muito importante. Assim, aí a gente já consegue entender o que é a doença renal crônica em si, tá? Então, de uma forma mais simples possível, a doença renal crônica ela acontece quando os rins perdem a capacidade de filtrar o sangue. Isso leva com que o organismo acumule substâncias tóxicas e eletrólitos no nosso organismo. E aí vem as complicações que podem ser gravíssimas. Lembrando que isso se o paciente só tiver a doença renal crônica. Na maioria das vezes, o paciente ele tem outras doenças que abrem o caminho para ele poder desenvolver a doença renal crônica. A doença renal crônica ela pode evoluir para uma insuficiência renal aguda. Ou seja, ele pode perder os rins, essa capacidade, essa função renal em questão de horas, dias ou até mesmo poucas semanas, tá? E isso pode ser reversível caso o paciente tenha um tratamento adequado ou não, ou pode ser irreversível, só transplante. Existem algumas causas, né, para doença renal, para a insuficiência renal aguda, como diabetes, hipertensão, desidratação grave, uso de medicamentos tóxicos para os rins, uso de múltiplos medicamentos. A automedicação ela é assim, nível altíssimo, porque você acaba sobrecarregando fígado e, consequentemente, sobrecarrega rins, obstrução da válvula urinária e infecções graves. O paciente ele vai apresentando alguns sinais e sintomas que muitas das vezes no início são ignorados, mas depois pode evoluir, né, numa certa rapidez. Então, diminuição ou ausência de urina. O paciente, muitas das vezes, ele pode sentir um cheiro, um odor forte da urina, a coloração amarelo escuro da urina, pouca urina, sabe aquela urina mais densa, mais pesada, enfim. Inchaço, principalmente perna e rosto, significa que o corpo ele está retendo, mas não é reter líquido porque você está comendo muito sódio. O corpo está retendo líquido porque os rins não estão conseguindo filtrar adequadamente o sangue. Hipertensão, confusão mental, náuseas, vômitos, fadiga e fraqueza. Esses são alguns sintomas e que podem complicar, pode agravar no nível que o paciente necessita de cuidados mais intensivos para poder, né, poder estabilizar e contornar essa situação. Cuidados de enfermagem vai ser sempre em cima da resposta fisiológica do organismo. Então, observar e anotar volume urinário, monitorar sinais vitais, importantíssimo. Avaliar a presença de edemas, controlar e registrar balanço hídrico de forma rigorosa, administrar medicações prescritos
e ter atenção à função renal em cima dessas medicações que você administrou e relatar sempre alterações para a equipe. Aqui no Brasil, a principal causa de doença renal crônica, acredite se quiser, é a diabetes. A diabetes, quando ela é descontrolada, ela tem a capacidade de destruir os vasos, destruir os néfrons. E aí, quem tem diabetes tem maior predisposição a desenvolver doença crônica renal, tá? Hipertensão, glomerulonefrites, que é a inflamação dos glomérulos, que são importantes também nessa parte de reabsorção, nessa parte de filtração. Doença policística nos rins, uso prolongado de medicação, baixa ingesta de líquidos. E, gente, bom, é importante frisar que existe a doença renal crônica, ela não começa grave, né? Ela existe alguns estágios até ela complicar. E aí eu tenho 5 estágios. Primeiro estágio, o paciente ele mantém a função renal, porém ele tem pequenas lesões nos rins. Segundo estágio, ele já começa a reduzir a função renal dele. No terceiro estágio, já tem uma perda moderada de função renal. Muitas das vezes é no segundo, terceiro estágio, o paciente ele já procura, né, um suporte médico. No quarto estágio, eu tenho uma perca grave da função renal. Eu tenho um paciente ali, muitas das vezes, dialítico. Eu já tenho a doença renal crônica ali de uma forma muito avançada. E o quinto estágio, ele é irreversível. Somente com transplante eu consigo contornar nessa situação. Por quê? No quinto estágio, eu já tenho a falência renal. Os rins daquele paciente, ele já não funciona. Ele é aquele paciente que fica praticamente o tempo todo, ele precisa para sobreviver de terapia renal substitutiva.